meu Pai, tem falado os testemunhos, Senhor, mas nós queremos ouvir ainda mais a Tua voz nesta noite, Pai. Usa o Teu servo com amor à Bíblia, Senhor, poderosamente na Tua palavra nesta noite, meu Pai. Assim, Senhor, nós oramos, pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, vou justificar a ausência do nosso pastor e procurar o pastor Rodrigo de Perdões, por isso ele não está aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? Amém. E outra coisa, amanhã às 15 horas tem culto ao ar livre ali na praça. Os irmãos e as irmãs que puderem comparecer conosco, vai ser bênção em nome de Jesus. Salve a nós, igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. Digo que dá para melhorar mais ainda. Salve a nós, igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, esse é um momento de muita felicidade para mim. O Senhor sabe o quanto foi bom chegar até aqui. Muitas vezes eu fico sem palavras, mas desde já eu quero externar minha gratidão ao nosso Deus, ao nosso pastor, ao corpo eclesiástico da igreja, às irmãs do grupo de oração. Agradecer a cada um de vocês que vieram aqui essa noite. Então, um agradecimento muito especial a duas pessoas que foi fundamental na minha vida: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui na terra é a minha mãe que se encontra ali. Pela primeira vez ela está vendo na rua, subindo num lugar santo, que aqui é considerado um lugar santo, porque homens e mulheres de Deus passaram por aqui. Agradecer também a minha irmã, que é a primeira vez que ela está me vendo, trazendo uma obra da parte do Senhor. E também agradecer muito a Deus pela pessoa maravilhosa que Ele colocou em minha vida, a minha esposa Rosário. Aleluia. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quando eu recebi o convite de estar nessa noite de hoje aqui com vocês reunidos, eu não pude perder essa oportunidade de falar com Deus. Senhor, essa pode ser a minha última chance de dar um testemunho. Mas esse testemunho, ele vem através de uma palavra. E confesso para os irmãos que eu estou muito nervoso. Estava falando para minha esposa que estava dando um calafrio, né? Uma agonia no estômago, não sei o que é isso. E hoje, quando eu estava saindo de casa, minha irmã falou assim: o seu sobrinho, ele não ficava desse jeito. Isso eu tenho certeza, minha irmã, que meu sobrinho ficava desse jeito. Porque o homem que é temente ao Senhor, onde sobe num lugar desse, não tem como não tremer. E eu repito: homens e mulheres de Deus que já passaram por este altar, homens e mulheres de Deus que se encontram sentados aí, eles fazem a diferença através do Espírito Santo. O lugar aqui é sagrado, e não tem como uma pessoa carnal, pecadora, subir num lugar desse e não tremer. Porque as coisas de Deus, aleluia, ela é séria, ela é sincera e é verdadeira. Louvado seja Deus. Não abra suas Bíblias agora, não abra, né? Quero trazer aqui um algo, louvado seja Deus, que vocês possam entender claramente quando o Senhor ele tem um chamado, tem uma promessa, pode durar o tempo que for, ela é concretizada. Aleluia. Eu vejo a Bíblia nos relatando um homem chamado Abraão. Ele foi chamado por 75 anos, se não me falha agora. Se eu errar, irmão, qualquer um está apto a me corrigir. Louvado seja Deus. E
Muitos acharam que era loucura. 75 anos. Só que Lucas, capítulo 1, versículo 37, vai falar que nada é impossível para Deus. Abraão esperou esse tempo todo. Com 25 anos depois, a promessa ele alcançou. Também não é diferente na minha e na tua vida. Você tem que sentar firme para o Senhor. Eu sei o que você está almejando em seu coração, mas espere, que você há de alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, desde o primeiro início, princípio de tudo, o Senhor está falando, confirmando, traga. Nosso irmão Júnior trouxe o primeiro louvor, confirmando. Em seguida, veio a saudação do nosso operador, Rafael, que estava parar aquele homem, mas ele persistiu. O segredo é persistir. Não pare de persistir. Eu louvo a Deus, Rafael, pela tua vida. Que Deus ele continue te usando na face desta terra. Porque o Senhor tem grande obra aqui, que depende de nós, de cada um de nós. Louvado seja Deus. E Deus, com Deus não tem confusão. Com o nosso Deus não tem confusão. Em seguida, a nossa irmã Janaína trouxe esse louvor para confirmar que eu tinha que trazer esse testemunho. Louvado seja Deus. Porque eu fui, você foi comprado com sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui em Jeremias, não precisa abrir sua Bíblia, aqui em Jeremias capítulo 1, vai falar assim: assim veio a palavra do Senhor dizendo: ainda que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheço. E antes que saísse da madre, te santifiquei a nação e te dei como profeta. Esse testemunho, irmão, vem acontecendo. O início desse testemunho foi em 1976, que nasceu uma criança com problemas. Eu vou chegar na palavra, tá, irmãos? Essa palavra eu quero deixar lá para o finalzinho, que vocês vão entender. E nesse dia que essa criança nasceu, já nasceu com vários problemas de saúde. Inclusive, chegou um certo tempo que seus pais foram visitá-lo e esperavam uma resposta ruim. Mas quando chega no hospital, o pai dessa criança chorou de alegria porque eu vi essa criança brincando com os pezinhos. Glória a Deus. Quando Deus ele fala que antes de sair da madre, ele conhecia o Senhor. O diabo fala pela boca de muitas pessoas aí, que o diabo usa também, vocês sabem disso. Fala que os crentes são loucos, mas eles não vão entender o poder de Deus na nossa vida. Só vai entender o poder de Deus na nossa vida aquele que participa deste corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, ele usa de várias maneiras, de várias formas, até dentro de casa. Esse é projeto falido. Esse é projeto falido. Quero te dizer nesta noite de hoje que o projeto de Deus está de pé. Esse projeto de Deus está de pé. Ele não é falido. Promessa de Deus, quando Deus promete, cumpre. A vida, na nossa vida cotidiana, a gente sabe muito bem que a carne tem o seu prazo de validade, correto? O arroz, o feijão, o café, tudo tem o seu preço de validade.
Deus ela é eterna. A promessa de Deus ela é eterna. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, começou uma luta tremenda com essa criança. Louvado seja o nome do Senhor. E corria para lá, corria para cá, e Deus deu graça. Quando foi no ano de 1984, esta criança, pela primeira vez, entrou dentro de uma igreja. Se não me fala a memória, a Casa da Bênção. Um ministério que faz tempo que eu escuto esse. Nem sei se existe ainda. Capaz de lá no lado de Pernambuco existir. Chegou umas irmãs na casa desse jovem e convidou a mãe dele para ir para a Casa da Bênção. E ela foi. E um motivo a qual eu não sei, essa senhora ela saiu da Casa da Bênção juntamente com os seus filhos. Aonde a mãe está, os filhos estavam. E ali Deus começou a trabalhar na vida de irmãos e irmãs na rua, e foi até na casa dessa mulher de novo, convidando ela para ir numa igreja chamada Assembleia de Deus. E daí, irmãos, começou a acontecer uma briga espiritual, mas aquela criança ela não tinha entendimento ainda. Nessa época ela tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. Mas Deus tinha promessa na vida dela. Aleluia. Deus tinha promessa na vida dela. E com 8 anos de idade, essa criança ela foi batizada com o Espírito Santo. Vendo suas irmãs louvando um coral infantil que ela tinha, né, uma grande bênção. Mas chegou um certo tempo, Satanás ele interveio novamente. Essa senhora ela começou a se envolver com pessoas que faziam magia dele, macumbaria, feitiçaria. E aí sabemos hoje o entendimento da palavra que isso traz atraso dentro de casa, traz maldição dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a briga foi constante. Essa criança, quando chegava em casa, muitas das vezes, ele tinha uma tia de consideração chamada Socorro, ela já morreu. Ela era macumbeira nata. Muitas das vezes ele chegava, essa criança chegava em casa e via, saía correndo com medo, não gostava de ver a mãe naquela situação. E o Senhor sempre falando. Sempre falando. Isso existiu, começou a construir uma maldição na vida desse jovem. Essa mulher ela foi embora para o estado da Paraíba, Campina Grande. Lá passamos, eu e minhas 2 irmãs, uma que mora no Rio de Janeiro e a outra que mora na Itália, passaram uma grande fome. Passou uma necessidade incrível, grande. E esse jovem começou a vender tapioca, cocada, para levar no meio para casa, para alimentar tanto ele quanto as suas irmãs e também a sua mãe. E muitas vezes, quando o senhor não tinha tapioca cocada para entregar, ele pegava capim de vassoura, colocava no parafuso para vender nos bares. E hoje, irmãos, se a gente for ver, olha o bar que não tem um abridor de garrafa. Sempre teve. E aqueles donos de bar compravam porque via aquele menino magrinho, franzino, tinha dó, comprava. E aquele jovem sempre levava. E foi se passando tempo. E essa senhora, ela continuou a frequentar lugares que não adequavam. Louvado seja Deus. E viemos a passar uma grande necessidade nele. Enfim, esse jovem conheceu o álcool com 12 anos de idade, o cigarro, o tabagismo com 12 anos de idade. E aí não tinha mais força para voltar para a igreja. Não tinha mais força. A irmã mais velha achava bonito. A mãe brigava, mas a irmã mais velha achava bonito. É melhor ele estar fumando cigarro do que estar fumando maconha. Olha só. E isso usando essas pessoas sem ela ter um discernimento. Se ela sem saber o que estava falando. Por isso que eu falo que o inimigo é poderoso, ele usa dentro de casa.
A Bíblia vai falar que o primeiro inimigo está dentro de casa. Então a gente tem que ter muito cuidado. E esse jovem passou por várias situações, várias turbulências, várias tempestades, vários vendaval, mas Jesus foi ele. Tinha uma promessa, e essa promessa não podia ser cumprida. Esse agora de criança, jovem, adolescente, adulto, formou uma família, perseguiram ele em Pernambuco, quase que morre. Fez pessoas, esse homem já fez pessoas sofrer muito, em Olinda, Pernambuco. De lá foi para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, mais turbulência. E o Senhor falou com ele: ó, até quando? Até quando você ficar nessa situação? A Bíblia vai falar que o anzol já está posto ao nariz. Não tem para onde correr. Quando você é selado, porque essa criança ela foi selada com 8 anos de idade pelo Espírito Santo. Quando você é selado com o anzol, o Senhor está agarrado no teu nariz. Não tem como você correr. Você pode bater os 4 cantos da terra, mas o Senhor ele vai te puxar. O Senhor ele vai te trazer. Louvado seja Deus. E aí esse homem descabeçado, olhando para a esquerda, olhando para a direita, sem dar o ouvido à palavra de Deus, o Senhor usando homens e mulheres de Deus naquele Rio de Janeiro, falando com ele: o Senhor tem obra, o Senhor tem obra, o Senhor quer fazer obra, o Senhor quer fazer obra, você está impedindo. Céu de Jericó, o pessoal tentaram impedir ele. O pessoal tentaram impedir ele, mas ele persistiu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nisso, esse homem já pegou uma discussão com o seu cunhado. De repente, uma briga feia, quase que ele mata. Saiu de lá, veio para São Paulo, foi lá para Ubatuba, ficou lá na casa do primo, trabalhando com ele. Enfim. E foi se passando tempo, o Senhor falando, e o Senhor não se dá ouvido. Por quê? Porque a mente dele estava cauterizada ao mundanismo, as coisas mudando, prazeres do pecado. E o Senhor ele começou a usar pessoas grandemente naquele lugar, litoral norte de São Paulo. E de repente ele começou a se envolver com pessoas que não deveriam se envolver. Josafá, segundo a crônica, se eu não me engano, capítulo 20, ele fez tudo o que era para fazer, mas no final ele se juntou com pessoas que não deveriam se juntar. Foi assim também com esse homem. Para não morrer, ele teve que matar. Em 2005 foi para o caça. Passou a rebelião, a mega rebelião, em 2006. Quase que morria lá dentro, sem conhecer, sem saber o que fazer. E começou a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, me tira desse lugar. Me tira desse lugar. Quando o Senhor tirar, eu vou te servir. Passou 2006, esse homem foi bater no CDP de Mogi das Cruzes, capital. Assim que quando entregaram a cadeia lá. Enfim, esse homem lá dentro, saiu o irmão culto de domingo, falou grandemente desse homem. E ele abriu um propósito com Deus, falou assim: Senhor, se o Senhor tirar antes do tempo, eu te sigo na rua, porque na cadeia eu vou te seguir. Olha só. E quem é o vaso para falar com ele? E quem é a criatura para falar com o Criador dessa forma? Nós não somos nada. Aí Deus vai e cumpre o propósito dele. E o homem cumpriu, saiu outro tempo, não cumpriu.
2009 colocou o pé na rua, 2009 voltou para a cadeia de novo. É para ele mesmo muito. 2009 voltou para a cadeia novamente. Dessa vez, esse homem ele voltou numa associação organizada e no tráfico de droga, que não tinha droga. Esse homem ele ganhou 33, que é o tráfico de droga, mas foram 35 na formação do quadrilho. Não conseguiu quebrar. Ficou 4 anos e 9 meses pagando esse crime inocente. Inocente para o homem. Mas para Deus tinha alguma coisa, porque Deus estava guardando lá dentro. Sabe o que era? A promessa de Deus na vida desse homem. A promessa de Deus na vida desse homem. Louvado seja Deus. Em seguida, ele voltou novamente, ganhou esse BO, esse processo depois de 4 anos e 10 meses, saiu. Ele fez um propósito novamente com Deus. Se o Senhor me tirar do solteiro, eu te sigo lá fora. E ele já estava com família lá fora, já estava com mulher e com filhos. Louvado seja Deus. Em seguida, ele saiu, Deus cumpriu o propósito dele, mas esse homem não cumpriu o propósito. Ele ia acima, é que crente girafinha, sabe o que é crente girafa? O corpo dentro da igreja, mas a cabeça lá fora. Esse é o crente girafa. O corpo não junto dentro da igreja, mas a cabeça lá fora. Não tinha hora de acabar o culto, pegava a Bíblia e dava na mão do filhinho para levar, tinha vergonha de andar. E Deus falando. E Deus falando. Chegou uma hora que Deus falou assim, usou uma irmã, foi atrás desse homem 3 vezes na casa dele. A última vez esse homem estava num vaso sanitário, e quando ela chegou, essa irmã chegou na casa desse homem, perguntou pela esposa dele, né, na época, e falou assim, cadê fulano de tal? Ele não está. Esse homem sentiu no coração, ele mandou ela falar assim, espera, manda ela esperar que ele vai. Chegou lá, essa irmã, usada pelo Espírito Santo de Deus, falou dessa forma, olha, Deus me mostrou uma visão, não foi sonho, foi visão. Eu, meu esposo, meu filho, vim à frente, você, a mãe dos seus filhos vindo atrás, mas quando a gente chegava perto de um condomínio fechado, a nossa bicicleta ela passava por cima. Quando a gente avistava lá embaixo, encontrava uma viatura. Mas lá na frente, na tua casa, homem, tinha 2 homens com arma na mão, louco para ceifar a tua vida. Deus está falando com você. Ou você se endireita nos nomes do Senhor, eu só tenho 2 caminhos, cadeia ou cemitério. Esse homem tremeu. E não durou 2 semanas. Deus falando, Deus foi e fez o reboliço. Sabe por quê? Porque Deus tinha promessa. Fez o reboliço, levou esse homem novamente para casa. Ele foi defender a vida dele numa briga e deu uma tentativa de feminicídio. E esse homem ficou 7 anos e 2 meses. Meu tempo está acabando, eu vou resumir. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. E aquele que puder ficar sobre os seus pés, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 8, e do seu versículo 36. Eu já quero dar um tema para esta passagem. O libertador dos escravos do pecado. E vai falar assim, todos encontraram, irmãos? Louvado seja Deus. Vai falar assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho
Alguém já, pode sentar em nome de Jesus. Alguém já escutou ou já presenciou um testemunho desse? Esse homem, irmãos, igreja, não era nem para estar vivo. Porque pessoas da família falaram assim: pau torto, que nasce torto, vai morrer torto. Estava muito enganado. Estava muito enganado, porque esse homem encontrou o carpinteiro. Esse homem encontrou o carpinteiro. Glória a Deus. E não tem pau torto que esse carpinteiro não direito. Louvado o nome do Senhor. Falaram para esse homem que esse homem só tinha, ia viver só 30 anos. E se Deus permitir, esse homem, o ano que vem, vai fazer 50. Esse homem vai estar com 49 anos. Esse homem, irmão, esse homem sou eu. Aleluia. Essa pessoa sou eu. Sabe por que eu estou aqui? Porque só Jesus salva. Sabe por que eu estou aqui? Porque só Jesus salva. Só Jesus, Ele liberta. Eu não sei se na tua família, na tua casa tem pessoas parecidas com a história deste homem, ou seja, com a minha história. Mas eu creio, eu tenho uma para te dizer, que só Jesus, Ele liberta. Não pare de orar, não pare de buscar, porque aquele que busca, Ele encontra. O pastor deu aqui, aquele que pede, dá-se usar. O Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele fez uma promessa na minha vida. Não era para eu estar aqui hoje trazendo esse testemunho, mas a promessa do Senhor, ela me alcançou. Quando o diabo estava na frente, Jesus já tinha chegado. O Senhor já tinha chegado. Aleluia. O Senhor já tinha chegado, já tinha quebrado lança, já tinha quebrado cadeado, já tinha quebrado algema, já tinha quebrado milhões, porque o Senhor chega primeiro. Eu não sei o que você está passando com o seu ente querido, com o seu esposo, com o seu irmão, com o seu, não sei com quem, mas busca a face do Senhor. Na minha vida tinha maldição. E pessoas oravam por mim. E esta maldição ela foi quebrada. Tem maldição de prostituição, maldição de vício de droga, maldição da mentira, maldição de sangue. Pessoas colocaram o seu joelho no chão. E essa maldição não foi quebrada. Essa maldição não foi quebrada. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem promessa. O Senhor, Ele tem promessa. Assim como Ele tem promessa na tua vida, na minha vida tem promessa na tua vida também. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Abraão não é melhor do que ninguém. Mas a promessa que Ele fez a Abraão, Ele cumpriu. Só porque a alegria do homem, muitas vezes, eu chegava a colocar um revólver em cima do balcão de um bar, achava que ele estava na minha segurança. O pessoal me via na rua, tinha medo, corria. Eu não sei se era medo ou se era respeito, mas corria. A pessoa não olhava para aquele velho Amurabi 2 vezes não. O homem era terrível. O homem não tinha dó, não tinha compaixão, mas tinha um que estava olhando que tinha compaixão dele. Tinha um que estava lá do céu olhando, você pode bater os 4 cantos, eu vou te puxar. Aqui tem muitas pessoas que é pescador, e pode perguntar para ele qual é a sensação de um homem que pesca um peixe. É a briga, onde arranca ele para fora, acabou. A coisa melhor vai ser frito, um óleo quente ou ao molho. Parou de bater, parou de brigar. Mas quando Jesus puxa, é uma grande diferença. Ele, irmão, não parou. Agora que vai começar. Não parou. Continua. Não parou. Não parou, porque a obra que eu tenho é muito grande.
E o Senhor ele falou assim: agora, meu filho, vai começar. Em 2017, quando eu fui preso novamente, pela terceira vez, 12 de dia 14 de maio de 2017. Eu gostaria muito que hoje essa igreja estivesse cheia, mas não está. Mas leve esse testemunho. A vida para as pessoas que Jesus ele transforma. Jesus ele liberta. Glória a Deus. Eu cheguei em 2017 e foi falado assim, no dia 12 de junho de 2017, num pátio. Quem conhece essa data? Quem sabe que data é essa? 12 de junho. Quem sabe? Quem se arrisca a falar? Dia dos namorados. Então, assim, meu amigo, hoje você quer namorar comigo? Não sei se aqui, Senhor. Se eu tivesse nos caminhos do Senhor desde 1884, hoje estava fazendo 40 anos que estava nos caminhos do Senhor. Mas há um tempo determinado para todas essas coisas. Não adianta. É porque o poder do Senhor possa vir manifestar. É para que as pessoas que viram quem era, veja agora quem é. Quem era, tem uma mudança. Paulo, quando ele se converteu, o andar do homem mudou. Até o nome dele mudou, sabe por quê? Quando Jesus entra no ambiente, ele muda a história. Não tem história cabeluda. Outra hora eu estava aqui, eu escutei um testemunho tão grande do irmão, que hoje eu desejaria que o meu pai tivesse aqui para ele. E quando eu escutei o testemunho dessa jovem aqui em cima, eu lembrei do meu pai. E tanto desgosto eu dei para ele. Mas eu queria que ele visse que o filho dele tinha mudado. Mas não está o meu pai, está a minha mãe e está a minha irmã. Que outra hora veio dentro da pretensão, dentro do outro vizinho, expulsando demônio, não no meu nome, que nada sou, mas no nome de Jesus. E outra hora esse homem, esse mesmo homem, está destruindo vida lá fora. Mas Jesus transforma. Jesus libera. Jesus transforma. Eu sou transformado hoje pelo poder. Pelo poder do sangue do Cordeiro. Ele teve compaixão de mim. E fez uma nova história em minha vida. Juntamente com a varoa que me deu. Que outra hora, se eu tiver oportunidade, louvado seja Deus, eu há de contar esse outro testemunho. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa: o libertador dos escravos do pecado se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. O Senhor é maravilhoso. Leve esse testemunho. Fale para as pessoas que não acreditam. Fale para as pessoas que acham que não tem jeito. Realmente, irmão, para o homem não tem jeito mesmo. Mas para Jesus tem jeito. Pela medicina, era impossível que Lázaro saísse lá de dentro. 4 dias. E alguns estudos falam, alguns estudiosos falam que o milagre só poderia acontecer por 3 dias. Mas o dono da vida estava lá. A tristeza que estava lá dentro é um ponto de alegria. O morto saiu vivo. Porque ele falou: ó, Lázaro, sai para fora. Porque eu tenho muitas coisas para a tua vida. Eu tenho uma obra grande. Sai para fora. Foi assim na minha vida. Então leve esse testemunho. Conte que só Jesus transforma. Terceira oportunidade. Primeiramente a Deus. Segundo, a confiança na nossa irmã Doca. Juntamente com o nosso pastor, corpo de obreiro, presbítero Diego, nosso pastor que está aqui, a toda a igreja. Continue orando por mim, porque não é fácil, tá? Não é fácil não. Deus abençoe em nome de Jesus.